né? Ele tem vontade, ele tem sensibilidade. Ele é o revestimento de poder do alto. O Espírito Santo, ele é o revestimento do poder de Deus na sua vida. Um crente que quer ser realmente um crente vencedor, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Se estiver a palavra, como vencer o diabo, a carne do mundo, é verdade? Como é que vence o diabo? Palavra. Já esqueceu já? O diabo você vence Com a palavra. resistindo através da palavra. O mundo você vence amando mais a Deus. A carne Sendo radical. Verdade? Mas eu quero te falar, não adianta tentar vencer nenhum desses inimigos se você não for cheio de Espírito Santo. Eu quero te dizer algo, não adianta você tentar ser simplesmente um crente comum, como muitos que existem. A palavra de Deus diz, ou você, Jesus disse, ou você é por mim, ou você é contra mim. Você não pode ser meio termo, né? Muitos cristãos, eles vão até um certo ponto, eles vão, tá bom, tá ótimo, aqui tá bom, não precisa também de tanta coisa assim, não, já criei, recebi, vou para o céu, sou salvo, glória a Deus, aleluia. Mas irmão, tem coisa mais que isso para você precisa experimentar uma coisa a mais, sabe? Se a Deus não é uma coisa normal, né? Dá uma castura quando eu vejo alguns cristãos tratando as coisas de Deus normais, sabe? Servir a Deus, às vezes tem que ser um pouco louco, sabe disso? As coisas de Deus às vezes é meio assim, meio sem noção, sabe? Para ser crente vencedor, às vezes você tem um propósito fazer a sua coisa. Eu me lembro, o Guilherme, Igor estava falando aqui sobre a questão da multiplicação, questão de evangelizar. Eu me lembro, irmãos, eu era um adolescente, tinha, até hoje eu sou adolescente, né? Tenho 20 anos de idade. Na época eu tinha, nem parece, né? Mas eu estava na escola e o Espírito Santo tocou no meu coração para mim falar de Deus, pegar o microfone, estava falando de lugar e vi um monte de gente, quem estudou lá, sabe, tem a formação, né? E aí vai, antes de começar a aula, vai lá e acabou de chegar. E eu estava aí com o Uber, eu e o Uber cresceu junto, já estudou junto também. E aí ele falou, eu vou pegar o microfone lá em cima e vou falar de Deus para esse povo. Eu já fiz assim, né? Esse negócio está errado. Eu tenho vergonha demais. Eu tinha vergonha mesmo. Mas sabe, o que me motivou a ir junto com ele foi o enchimento do Espírito Santo. E eu me lembro que foi assim, uma coisa espetacular. A gente pegou o microfone e começou a falar assim, eu vou dizer que João 3,16 diz assim, Jesus amou Deus com muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Se você crê que Ele existe, você pode hoje ter a sua vida transformada. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar vida. Começou a falar, começou a falar. E a gente começou a sentir realmente que esse negócio de Espírito Santo, às vezes, a gente acha que não dá certo, mas esse é o investimento do alto. As coisas que você não pode fazer, mas o Espírito Santo te enche, dá uma experiência dentro de você que faz com você. E a gente começou a evangelizar, e toda a vergonha que eu tinha, eu continuei tendo. Eu continuei com vergonha, mas eu não estava mais daquele jeito assim, não vou, sabe? Por mais que eu estava com vergonha, eu estava disposto a ir lá e ficar lá e pôr minha cara para bater lá e falar, eu sou crente. Entendeu? Não tem como ser um grande evangelista, não tem como você chegar na sua casa e evangelizar, falar de Deus para sua mãe, para seu pai, se você não for cheio de Espírito Santo. Entendeu? Você percebe que não tem como ser crente sem ser cheio de Espírito Santo, simplesmente, simples quanto isso. Entendeu? Se você quiser ser um crente superficial, não seja cheio de Espírito Santo. Até aqui conta não. Mas se você quer ser um crente de verdade, um crente vencedor,
Você quer fazer valer a pena esse final de semana? Busque o Espírito Santo intensamente hoje. Daqui a alguns minutos. Porque um crente sem o enchimento do Espírito Santo, ele não é nada. Na verdade, a Bíblia fala dele e chama ele de hipócrita, porque não conhece as coisas de Deus e diz que conhece. Mas para conhecer a Deus é preciso experimentá-lo. Vocês experimentaram dele. Mas ainda falta a melhor parte. Até agora, o bolo está sendo feito com uma cereja. Falta o principal, que é o batismo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa que habita dentro de você. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Bem, vamos conversar, vamos falar aqui. É o seguinte: quem fala aqui na frente. Tá certo? É importante você prestar atenção no que eu estou te falando aqui. Então, os apóstolos precisavam ser cheios. A Bíblia fala que Jesus reuniu os apóstolos e orou para que os apóstolos fossem cheios do Espírito Santo. Então, Paulo, em Atos 9:17, ele fala: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Né? E por isso, nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo. Fala assim comigo: eu preciso. Mas fala com quem quer. Fala assim: eu preciso. Ser cheio do Espírito Santo. O Senhor quer te usar. Você quer ser usado por Deus? Amém? Então, o Senhor faz aqui na terra através de homens. A maneira de Deus agir aqui na terra é através de homens. É o Espírito Santo que vai te dar a capacidade de vencer o pecado. É o Espírito Santo que vai te dar a capacidade de evangelizar. É o Espírito Santo que vai te dar a capacidade de fazer coisas que você